Muito bem, voltamos com mais um bloco do Super Notícias desta sexta-feira. E como eu disse no final do primeiro bloco, na primeira parte, onde você acompanhou as principais notícias do Brasil e do mundo, neste segundo bloco recebo mais uma vez a secretária de Saúde de Governador Valadares, Caroline Sangalli. Ela que está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre este momento, né, da pandemia, perspectiva de uma nova variante. E ela está aqui, claro, com toda a propriedade do mundo para poder falar sobre este assunto. Secretária Carol, muito boa tarde, seja muito bem-vinda e obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu que agradeço o convite, é sempre bom falar sobre saúde, sim, esclarecer a dúvida da população. E eu não tenho essa propriedade toda não, viu? Mas assim, o que eu souber eu vou responder com muita satisfação. E, Carol, para a gente poder começar nosso bate-papo, né? É claro que está na boca do povo essa perspectiva de uma nova variante, já com 3 casos confirmados, 5 casos, já está me atualizando, e ela fala que não tem propriedade. Já são 5 casos no Brasil. Você que é secretário de saúde de uma cidade tão importante, tão grande para o estado de Minas Gerais, como é que você avalia isso? E para nós de Valadares, já é o momento de ter preocupação? Então, a gente não pode relaxar, né? A pandemia não acabou, então é uma preocupação. A gente não sabe ainda como é que vai ser a reação dessa variante, né? Os primeiros sintomas estão parecendo aí que são mais fracos, mas a gente não pode relaxar porque cada organismo reage de uma forma, né? Então, os cuidados devem ser mantidos. Não é hora de relaxar ainda. Não chegou aqui, mas como o valadarense costuma viajar bastante, é bom a gente ter precaução. E no momento, e muito curioso essa questão da variante, é claro que ninguém deseja isso, mas no momento em que iam saindo as notícias relacionadas a esse tipo de assunto, me veio na minha cabeça outras explanações suas falando justamente sobre os cuidados que as pessoas precisavam ainda ter, porque já existia um movimento há 2, 3, 4 meses, não sei o tempo exato, mas já existia um movimento e um pensamento da população. Ah, tá acabando, já tá indo embora, já estou planejando viagem, já estou planejando o que eu vou fazer no final do ano. E você ali, né, meio que pagando de chata, né, mas sempre muito sendo enfática. Gente, tá indo, o processo de vacinação tá avançando, mas os cuidados precisavam e agora precisam ser ainda mais mantidos. Exatamente. Assim, é importante a população saber que é um vírus que ele não vai embora mais. Independente da gente estar vacinado, é um vírus que ele sofre mutação, então, sim, infelizmente, igual a meningite, né? A gente tem a vacina e tudo, mas ainda ela continua existindo. Então, claro, é um vírus que vai continuar, então a gente precisa tomar os cuidados. Então, é realmente preocupante que a população, principalmente da sua faixa etária, não está vacinando. Então, já estou puxando a orelha de vocês aqui. A gente precisa, vocês são o público que mais gosta de sair, sim, mais gosta de festa. E é o momento da gente pensar na vacinação. Só a vacinação que vai conseguir vencer essa pandemia. Sobre a vacinação, é claro que não precisa trazer dados conclusivos, né, bem definidos. Fique à vontade para falar da forma que você quiser. Como é que está o processo de vacinação? Ele está andando, está caminhando aqui em Valadares? A gente passou por um momento de falta de vacina. Não sei se você lembra. Alguns finais de semana não teve vacinação. Não tinha vacina, a gente tinha acabado, não chegava vacina, a gente precisou escalonar. Hoje a gente está num momento totalmente favorável. A gente tem vacina e a gente não tem quem quer vacinar. Então, assim, isso é preocupante. A gente tem 203 mil pessoas aproximadamente vacinadas de primeira dose, né? E aí de 280 mil habitantes, né? Então, assim, a gente tem uma porcentagem de 72%, 73% da população, claro, vacinada com a primeira dose. Já a segunda dose, eu já tenho uma população 82% vacinada. Por quê? Porque eu não posso considerar a população de 280 mil, eu tenho que considerar quem, sim, vacinou, né? Então, tem 82%, é um número bom, expressivo, importante. E já da terceira dose, a gente tem um pouco mais de 20, quase chegando 22 mil pessoas vacinadas, que dá aí uns 12% da população da segunda dose, né? Então, assim, tá liberado aí, tem que tomar, prestar atenção no cartão de vacinação, se já completou aí os 5 meses, né? E aquelas pessoas com doenças imunossupressoras, olhar também que já tem um calendáriozinho diferente. Então, é importante a gente caminhar para a vacinação. Eu queria que tivesse já 80% da população, sim, vacinada, a gente respiraria um pouco mais aliviado, mas ainda não. Em relação a essa falta dessa grande parcela da população, infelizmente, que não tem ido se vacinar, você que imagino que conversa também com outros secretários de saúde de outras cidades, por que isso tem acontecido?
Então, a gente tem a resistência, né? Não quer, não acredita na vacina, Sim. acha que a vacina foi feita em muito pouco tempo. Outros não querem por questões políticas, por não acreditarem na vacina. Ou simplesmente também é relaxo. Vamos dizer que é Sim. relaxo também, não se preocupa consigo, né? Com a pessoa mesmo. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Acredita que se pegar não vai ter problemas. E a gente viu recentemente Sim. aí que pessoas jovens, infelizmente, faleceram sem ter tomado a vacina. E o interessante, né, Carol, que você tocou num ponto muito importante, que a parcela da população, né, a faixa etária de pessoas que não tem procurado os postos de vacinação para poder se vacinar, era essa parcela aí de 20, 25, por aí. E é justamente, como você mesmo disse, a parcela da população que procura mais festas, shows, e essas pessoas são as mesmas que reclamam, eu quero um show no parque de exposição. Só que as pessoas precisam entender que só vai ter show grande na cidade na medida em que o processo de vacinação avançar. Exatamente. A gente sobrecarregou o nosso sistema de saúde muito tempo, né? E aí os trabalhadores de saúde se esforçaram bastante. Então agora é a hora de vocês darem a resposta para os profissionais de saúde, né? Agora é a hora de vocês vacinarem para que a gente tenha, né, essas festas. A gente está chegando aí às festas de finais de ano, que aí a gente vê os avós, vê os Sim. pais. Então precisamos cuidar deles, né? Infelizmente, se a gente não vacinar e não procurar a vacina, aí falam de carnaval. Sim. E aí, carnaval, como é que vai ser se a gente não tiver vacinado? Claro. É uma preocupação que nós temos. Em relação ao carnaval, então, você já deixou claro, pelo menos nesse final da sua fala, no final dessa sua fala, que vai depender muito da variante nova, né, que está chegando, e também da vacinação. Exatamente. A gente vai ter que analisar todos os pontos. Tanto a nova variante, Sim. número de casos que estamos agora, né? E também a vacinação. Quanto maior a porcentagem da população vacinada, mais tranquilo é para a gente fazer essa alegria do carnaval. Você imagina que recebe todos os dias os números, através da imprensa ou até mesmo ali, né, com seus contatos, da vacinação em todo o Brasil. Você, como secretária que está nessa luta aí com a pandemia desde o início, está na linha de frente, como é que você avalia? Num cômputo geral, a população brasileira abraçou de fato a vacinação? A maior parte, sim. A maior parte acredita na vacina e é por isso que nós estamos um pouco mais tranquilos Sim. nesse momento, né? Mas, infelizmente, ainda tem população ali que não abraçou. Isso não foi só em Valadares, foi geral. Assim, né? A gente tem uma pirâmide etária, pelo menos aqui em Valadares, que hoje está invertida, né? Antigamente a gente tinha pessoas muito jovens, né? Crianças, porque engravidavam e aí né? E agora a gente tem uma pirâmide que tem mais jovens e mais idosos. Então tá uma pirâmide invertida. E aí é por isso que é a nossa preocupação, porque esse público jovem não está vacinando. E vale a pena lembrar, né, Carol, em tempos, né, de fake news e notícias distorcidas, que a vacinação, ela salva vidas, mas, claro, a pessoa que toma vacina, infelizmente, né, ela não deixa de ter a oportunidade que ninguém quer ter de pegar o vírus, mas a vacinação reduz a porcentagem da pessoa ter que ficar internada e ficar com complicações graves. Exatamente isso. Muito importante a sua fala, porque a gente observa até nessas internações recentes agora que a maior parte de quem está internado não tomou a imunização completa. Não significa que quem não tomou as 3 doses não possa estar lá. Pode estar sim, mas as consequências são muito menores. Então, a gente percebe, sim, que está internando ainda, principalmente quem não completou o seu calendário vacinal. Agora, eu gostaria, para a gente poder encerrar nosso bate-papo, que você fizesse, não vou dizer um apelo, que é uma palavra muito forte, né? E muito sensacionalista, mas um pedido, né, para que não só essa parcela da população dessa faixa etária possa ir aos postos de vacinação, mas também as outras pessoas que não querem se vacinar, pessoas que têm algum receio ou por algum discurso político, que vão aos postos de vacinação para poder se vacinar, para ter carnaval no ano que vem, para ter grandes shows no ano que vem. Quem não está com saudade da velha e boa Expo Agro aqui em Governador Valadares, por exemplo, então você pode olhar para aquela câmera e fazer esse pedido. Você que tem propriedade para poder falar. Então, é muito importante que os cuidados continuem, o uso da máscara, né? Infelizmente, é a única maneira da gente se prevenir, são com os cuidados. Então, uso de álcool em gel, uso da máscara, né? Tome a vacina, não seja resistente à vacina. A vacina salva vidas, vai salvar a sua vida, do seu próximo. A gente está no período natalino, que a gente tem que ter cuidado, é amor ao próximo. Então,
Então, cultive o amor ao próximo. Vamos trabalhar para que a gente possa voltar à nossa normalidade. Obviamente que a gente vai precisar tomar vacina sempre, né? Não vai poder relaxar da vacina, mas a gente precisa agora cuidar de você. Dar um descanso para o profissional de saúde que trabalhou tanto. Cuida, né? A gente está aí trabalhando tão incansável até agora no Natal Iluminado. Colocamos postos de vacinação para funcionar até mais tarde, para não ter a desculpa que não conseguiu fazer no horário. Então, nós estamos esperando você. Vamos vencer essa pandemia junto. Acredite na vacina, porque ela vai salvar muitas vidas ainda. Secretária Carol, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. É sempre uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição quando você quiser chamar e bate-papo assim. Valeu, Carol. Eu vou ficando por aqui, mas antes, né, a Carol já veio até vestida, né, em homenagem ao Atlético Mineiro, né, o Clube Atlético Mineiro Galo, que ontem, depois de 50 anos, finalmente conseguiu ser campeão brasileiro ao bater de virada de forma emocionante a equipe do Bahia, jogando em Salvador. Bahia brigando contra o rebaixamento, abriu 2-0 e mesmo assim o Galo com o atacante Hulk, sempre ele, e também o Keno, marcou 2 gols e deu a vitória para o Atlético. Vitória essa que foi, né, a vitória histórica que está, né, na trajetória importantíssima do Atlético em 113 anos de vida, uma vitória que deu o título, né, o tão sonhado título do Campeonato Brasileiro. Galo campeão de forma muito merecida, de forma muito justa. Foi o melhor time do Campeonato Brasileiro, foi o time que viu o Campeonato Brasileiro como uma forma de ter um título expressivo na temporada. O Atlético priorizou o Brasileirão, mesmo quando teve ali jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, o Atlético sempre colocou um time forte também no Brasileiro e fez jus a toda essa campanha magnífica. Tem aí o artilheiro da temporada, o artilheiro do Brasileirão, o atacante Hulk, e o Atlético que conseguiu ser campeão brasileiro e um título mais do que merecido para a torcida do Galo, que esperou durante tanto tempo. E engraçado, né, que ontem nas comemorações deu pra gente poder ver o avô comemorando com o filho e esse filho que hoje já é pai comemorando com o seu filho, ou seja, essas duas gerações, né, pelo menos o avô não tinha visto, o filho também não tinha visto, o filho, no caso o neto, também muito menos, e agora todo mundo comemorando. Foi um título de gerações e o Atlético foi campeão de forma muito justa e merecida. Tem um jogo contra o Bragantino, né, que vai ser só uma formalização, mas tem mais. No outro final de semana o Atlético entra em campo pela grande final da Copa do Brasil, né? Tem um confronto contra a equipe do Atlético Paranaense, 2 jogos, o primeiro no Mineirão e o segundo lá em Curitiba, no estádio da Arena da Baixada. Parabéns, Galo, bicampeão brasileiro. O Super Em Notícias desta sexta vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto na próxima segunda-feira. Um excelente final de semana a todos vocês e eu volto na próxima segunda. Até lá!